Artes do 7º ano com a professora Elizabeth Zanon. Nosso tema, soltando a voz. Pentatonix, você conhece? Já ouviu as músicas? Já ouviu falar sobre eles? São um grupo musical que utilizam a boca e a voz para simular os instrumentos musicais. Eles também produzem repetição de sons e harmonização de vozes. Possuem milhões de inscritos em seu canal no YouTube. E aí, mais informações sobre eles você vai encontrar no seu próprio livro didático e também na plataforma SAS, na disciplina de artes. A voz e a nossa personalidade. Você sabia que a forma como a gente fala, a forma como a nossa voz se apresenta, vai interferir na nossa personalidade? Na adolescência ocorre muito a timidez e principalmente por causa da mudança de voz. Os meninos sofrem mais do que as meninas. A voz ela acaba nos traindo, ela afina, ela engrossa, então a gente passa a ter mais timidez nesse período, nessa fase de nossa vida. Então ela acaba influenciando também na nossa personalidade. As pessoas que têm língua presa, quem tem sotaques ou quem tem distúrbio de gagueira, também acabam se retraindo e isso afeta a personalidade. O distúrbio de gagueira tem uma curiosidade bem interessante, que essas pessoas gagas, quando estão cantando, a voz fica perfeita. E quando estão conversando, elas têm uma maior dificuldade de dicção das palavras. E aí, como a nossa voz ela é produzida? Ela é produzida na laringe, onde se localizam as pregas vocais, que também são chamadas de cordas vocais. Ao respirarmos, as pregas vocais se abrem e o ar entra e sai dos pulmões. Ao falarmos, elas se aproximam e o ar que sai dos pulmões passa por essas pregas vocais, produzindo uma vibração, que é a nossa voz. E aí a dicção é a maneira como uma pessoa articula ou pronuncia as palavras. De forma geral, os especialistas eles apontam que problemas de dicção ou de fala podem estar associados a 3 grandes grupos, que a gente vai ver bem detalhado aqui agora cada um deles. O primeiro grupo são de problemas de natureza neurológica, e esses problemas podem estar associados a dificuldades motoras vinculadas ao sistema nervoso central, cerebral, que dificulta a movimentação e é responsável também pela produção do som e da fala. Temos também problemas de natureza muscular. Nesses casos, os problemas de fala podem estar associados a alterações nos órgãos específicos, como nos músculos da face, da língua, dos lábios e dos outros órgãos envolvidos. Problemas de natureza fonológicas, e esses são os tipos de problemas mais comuns. Apesar de ter todas as funções neurológicas e físicas em perfeito estado, a pessoa ela possui algum tipo de problema para pronunciar algumas palavras ou fonemas específicos. E aqui eu tenho um exercício de dicção trava-língua para vocês. Então, cada frase deve ser lida calmamente. Primeiro é preciso dizer corretamente aquilo que se lê. Num segundo momento, depois de já se ler o texto com alguma segurança, você deve se tentar dar aquela entonação e aquele ritmo na fala que vai parecer mais adequado para cada frase. E aí aqui você vai poder ir pausando esse vídeo para poder tentar brincar, tentar falar com esse trava-língua. Então, eu coloquei aqui alguns trava-línguas e aí vocês vão poder dar uma pausa, uma paradinha no vídeo para tentar fazer esse exercício de dicção. E aí, Libras. O que é isso? É uma língua de sinais. Há mais de 140 línguas de sinais no mundo. São línguas completas com a sua própria gramática e seu próprio léxico. Cada país tem a sua ou até mais de uma língua de sinais. Então, é bem complicado para a gente conseguir entender, conseguir interpretar. No Brasil, nós utilizamos a Libras e está cada vez mais recorrente essa linguagem de sinais
em programas de TV, em pronunciamentos oficiais. Só que isso é uma conquista muito recente. A história da língua de sinais. Antigamente tinha uma ideia muito errada sobre os surdos. Sem adquirir linguagem, eles eram considerados loucos, enfeitiçados, eram sacrificados, castigados, as pessoas tinham piedade deles e muitas vezes eles eram abandonados pela família. E Aristóteles, ele disse uma frase que é um absurdo nos tempos de hoje. Ele dizia que se a pessoa não fala, ela não pensa, e se ela não pensa, não pode ser considerada humana. No século XVI, Girolamo Cardano, ele vai dizer que a surdez não prejudica a aprendizagem. Os surdos podem aprender a expressar e a escrever. Ainda no século XVI, Pedro Ponce de León, ele vai fundar a primeira escola de surdos na Espanha e ele vai desenvolver os sinais metódicos. E no Brasil, a primeira instituição para surdos foi fundada em 1857, no Rio de Janeiro. Foi fundada pelo professor surdo francês Ernest Haut e teve o apoio de Dom Pedro II. Você sabia que 5% da população brasileira é composta por pessoas surdas? O IBGE, ele mostra que mais de 10 milhões de pessoas são surdas. E isso corresponde quase 3 milhões de pessoas com surdez profunda, que não escutam praticamente, ou melhor, absolutamente nada. O aumento do quadro da perda auditiva, ela se deve também pela idade, pelo envelhecimento. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela acredita que até em 2050, 900 milhões de pessoas podem desenvolver essa surdez. A deficiência auditiva, ela possui diferentes graus. E no país, a grande maioria desse grupo é formada por surdos oralizados, que é aquelas pessoas que utilizam o aparelho auditivo e conseguem escutar alguma coisa, ou também que possam fazer a leitura labial. Só que, no entanto, essas capacidades não são suficientes para que eles não passem por situações de exclusão e dificuldades de comunicação. E aí você imagina, nesse período de pandemia, todo mundo usando máscaras. Como é que não ficam? Tem até alguns grupos, algumas ONGs, que estão fazendo uma campanha para que na parte do lábio as máscaras sejam de material transparente para conseguir, assim, a interpretação da leitura labial. A intensidade, a altura e timbre são as qualidades fisiológicas do som e estão relacionados a como o sistema auditivo percebe essas ondas sonoras. Então, a intensidade é aquela questão de eu dizer som forte ou som fraco, então mais intensa ou menos intensa, que eu estou ouvindo um som forte, eu estou ouvindo um som fraco. Quando eu falo em altura do som, é aquele som grave, que é o mais grosso, ou então é aquele som agudo, que é o mais fino. Quando eu falo em timbre, eu estou dizendo que cada som possui uma peculiaridade própria, uma característica que lhe faz ser único. É o que nos faz diferenciá-los. Por exemplo, se tiver uma pessoa tocando bateria e outra tocando um violão, eu consigo diferenciar esses sons. Então, isso é timbre. A classificação das vozes. A voz humana, ela pode ser classificada. E aí nós temos na fileira de cima as classificações que são representações mais para a voz masculina. E na fileira de baixo a gente tem as representações da voz feminina. Então, nós temos o tenor, que é uma voz muito aguda, o barítono, que é uma voz entre o tenor e o baixo, e o próprio baixo, que é uma voz mais grave. Então, nós temos o agudo, o grave e o meio termo, que é o barítono. Já na classificação feminina, nós vamos ter o soprano, que é uma voz mais aguda, o contralto, que é uma voz mais grave, e o mezzo-soprano, que significa meio. Então, é a voz entre soprano e contralto. Então, essas 6 classificações das vozes é que fazem com que as pessoas que mexem com música, que entendem de música, elas conseguem perceber como isso acontece.
A classificação de acordo com a quantidade de pessoas também a gente consegue fazer. E aí vem duplas e duetos, que é de 2, vem os trios, que é de 3, ou as tribos, o quarteto, que são 4, o quinteto são 5, e o solo, que é aqueles que ficam sozinhos, que cantam só. E agora vem a atividade para vocês. Responder as atividades do livro didático, o capítulo 4. As páginas são essas, 49, 51, 53, 54 e 55. Tira a foto, me envia e bye bye!